Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola de explicações. Nesse vídeo eu vou explicar porque eu aceitei o convite para debater com Kim Kataguiri, o deputado federal do MBL, cuja prioridade de mandato é o impeachment do presidente da República, que ele define da seguinte forma. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso, lanço essa candidatura de protesto com pauta única. O impeachment. Se estão incomodados em ser chamados de vagabundo, quadrilheiro corrupto, me processa e ganha na justiça. E para quem me segue no YouTube, eu também vou explicar em detalhes as regras do nosso debate presencial, que vai acontecer dia 28 ou 29 de maio, dependendo, é claro, da disponibilidade do jovem parlamentar, que tem se mostrado um grande entusiasta da CPI da Covid, sob o comando de Renan Calheiros. O humor da maior parte dos parlamentares que compõem a CPI é ferrar com o Bolsonaro. E aí a gente entra em outro aspecto político que é bom também para ferrar. Quem diria que um dia Renan Calheiros seria útil para preservação das nossas instituições, né, democráticas e na fiscalização do Poder Executivo Federal. Se você tem alguma curiosidade de assistir ao meu debate com Kim Kataguiri na íntegra, eu preciso que você pause o vídeo e se inscreva no meu canal do YouTube. O debate completo só vai ser publicado por lá. Então, você que está me vendo agora pelo Instagram ou mesmo pelo Facebook, é só acessar o link que eu deixei no descritivo, depois clicar nesse botão vermelho de inscrever-se. Bom, antes de comunicar as regras do debate, de anunciar quem será o mediador, vamos às explicações que eu prometi lá no começo do vídeo. Eu vou explicar por que debater com político não costuma valer a pena e porque mesmo assim eu aceitei o convite do Kim. Mas eu insisto, antes de assistir, não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube. E se você quiser divulgar o debate, por favor, compartilhe esse vídeo. Como eu já disse, debater com o político, seja ele o Kim Kataguiri ou qualquer outro, é uma tarefa ingrata. Porque muitas vezes o principal compromisso do político não é com a verdade, mas sim com o seu projeto de poder. E o político ele tende a modular seu discurso e propagar as suas narrativas de acordo com a conveniência do momento. E eu vou comprovar isso usando o próprio Kim como exemplo. O vídeo que eu vou mostrar agora, ele foi publicado há 3 meses da eleição de 2018. Nele, o candidato Kim Kataguiri afirma que Bolsonaro é contra a reforma da Previdência e faz o seguinte diagnóstico sobre o rombo previdenciário. É o maior problema que o Brasil tem hoje. Não interessa se você quer mais investimento em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, em turismo, em transporte. Só dá para tirar dinheiro hoje do erário, se você quer diminuir imposto, simplificar imposto, da Previdência. Ok, passa o tempo e, contrariando a análise do Kim, a nova Previdência se torna a prioridade do governo Bolsonaro. Tanto que a reforma foi a pauta central das históricas manifestações de 26 de maio de 2019. Vamos lembrar que naquela época a agenda reformista do novo governo sofria a resistência de um Congresso muito ressentido por não ter mais espaço nos ministérios. E o próprio presidente da Câmara, o veterano Rodrigo Maia, estava acostumado a negociar com o parlamento em outros termos, como denuncia essa manchete do O Globo de novembro de 2017. Para aprovar mudanças na Previdência, Temer autoriza Maia a negociar cargos com os partidos que compõem o chamado Centrão. A gente sabe que nem assim a reforma do Temer saiu do papel e essa imensa responsabilidade caiu no colo da gestão Guedes-Bolsonaro. Mas sem o toma lá da cá, a nova Previdência caminhava aí a passos de tartaruga. E outras propostas defendidas por aqueles manifestantes de 26 de maio também estavam sob ataque no Legislativo. Por exemplo, o pacote anticrime já estava sendo desfigurado na Câmara como uma retaliação, uma tentativa do governo de criminalizar o Caixa 2 e de instituir a prisão após julgamento em segunda instância. E a MP 870, aquela que reduziu drasticamente a quantidade de ministérios, já estava caducando. E tudo isso sob a liderança tóxica do senhor Rodrigo Maia, um falso liberal do Centrão que o Kim elogiava publicamente, inclusive na semana das manifestações. E pro Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Tabata? 8. 8. 8 também. 8. 7,5. 7,5. Mas eu gosto dele. Enquanto Kim dava nota 8 para o cacique do seu partido na Rede Globo, no YouTube ele dizia o seguinte: Nós não vamos para a manifestação do dia 26, não vamos divulgar, não estamos defendendo por uma razão muito simples, né? 2 pautas principais das manifestações do dia 26. Uma é você, que é a invasão ou fechamento do Congresso Nacional.
o que por si só já é uma medida antiliberal, anticonservadora, antirrepublicana e que a gente não pode defender de maneira nenhuma. E outra, da mesma maneira, antiliberal, antirrepublicana, anticonservadora, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Só que isso simplesmente não é verdade. Essas não foram as principais pautas do 26 de maio. É claro que toda mobilização popular tem uma minoria radicalizada, mas é intelectualmente desonesto tirar a exceção pela regra. Tanto que nem mesmo a grande imprensa aderiu a essa narrativa. Olha a manchete do Estadão na semana do evento. Quais são as pautas da manifestação em 26 de maio? Previdência, pacote anticrime e MP 870 estão entre as principais. Ou seja, nada de fechamento do Congresso ou de ataque às instituições. Na verdade, quem defendia ou defende essa pauta mais radical de um expurgo total do Supremo Tribunal Federal era o mentor político do deputado Kim Kataguiri, o ativista Renan Santos, fundador e líder do MBL, o Movimento Brasil Livre. O Supremo está fazendo um golpe de Estado. Então esse aqui é o comunicado do Movimento Brasil Livre. Espalhe esse vídeo. Logo mais vocês terão todas as ações que serão tomadas. Mas temos que ir às ruas antes do Natal. Esses caras não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado. Este vídeo, que é potencialmente criminoso, foi seguido de outra publicação do MBL intitulada Precisamos Destruir o STF. E o que esse conteúdo mais reacionário escancara pra gente? Ele comprova o radicalismo e a agressividade do Movimento Brasil Livre quando lhe é conveniente. Ou seja, aquela justificativa do Kim de não endossar medidas antirrepublicanas era falsa. Kim Kataguiri e o MBL não aderiram à manifestação de 26 de maio porque seu interesse maior não era aprovar a reforma da Previdência, mas sim aprovar a reforma da Previdência sendo eles protagonistas desse processo. Isso fica nítido nesse outro trecho aqui. Se fosse efetivamente para apoiar a reforma, bastava já fazer a manifestação junto no mesmo dia que o MBL, dia 22, já vai organizar. Na boa, pessoal, se a pauta é a mesma, que diferença faz quem convocou a manifestação? Mas tirando de lado a disputa por holofotes nos movimentos de rua, o fato é que o MBL não aderiu à manifestação histórica de 26 de maio e, pior, fez campanha de boicote nas redes sociais e na imprensa. O resultado foi esse aqui. Nós não precisamos do MBL, correto? Vocês precisam do MBL? Precisam do MBL para quê? Realmente, como disse o youtuber Nando Moura, do Alto do Carro de Som, a ausência do Movimento Brasil Livre não fez nenhuma diferença. Milhões de pessoas foram às ruas do país de forma pacífica, de forma democrática, pressionar o Congresso pelas reformas. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é como o discurso e como a ação política do MBL se transformam a serviço do seu projeto de poder e dos seus interesses eleitorais. A Previdência nunca deixou de ser o maior problema do Brasil, mas quando a reforma se tornou a principal bandeira do governo Bolsonaro, o MBL não só faltou à manifestação de apoio, como ainda tentou atrapalhar, acusando os outros do seu próprio radicalismo reacionário contra o STF. E por que isso? Porque o governo Bolsonaro não deu espaço ao MBL. Diferente, por exemplo, do governo Temer, que até hoje é elogiado e bajulado pelo movimento, apesar de tantos escândalos e tantas denúncias. Só para refrescar a memória de vocês, houve uma época em que o MBL não ofendia os apoiadores do presidente. Pelo contrário, por meses e meses a fio, eles produziram conteúdo amigável ao bolsonarismo no intuito de aumentar o seu público e monetizar a audiência. E ganharam muito dinheiro com isso. Mas o objetivo mais importante eles não conquistaram: exercer influência no novo governo. A partir daí, a mudança de postura foi total. Vocês querem um exemplo chocante? Antes do Kim Kataguiri se tornar o maior fiscal das receitas e despesas da família Bolsonaro, vejam o entusiasmo com que ele defendia o patrimônio imobiliário do presidente da República, fazendo conta de padaria em rede nacional. Se você enriqueceu na política, você é ladrão, não tem meio termo. Quem Não, entende de ele política... era... Desculpa, ele- o cara ele- tinha 2 ex-mulheres pra pagar pensão e 3 filhos pra criar. Ele era e cabo e, ele de repente ganhava- passou a ganhar 30 pau por mês como Uau. deputado. Você acha que dá pra você conseguir 13 imóveis com 30 pau por mês? Por mês? Durante Você acha? 30 anos? Você acha que dá? Meu Deus, se Você você acha tiver um que dá? mínimo de noção Pagando de, duas educação pensões. financeira, Se você você tivesse consegue. no- Isso dá no mínimo, milhões. sem corrigir pela Milhões. inflação, dá no mínimo 6 milhões de reais. Sem corrigir.
Porque se a gente corrigir Agora você mais o colocou na sua rendimento, conta que dá mais ele de 15 tinha milhões. duas Dá mais de 15 milhões. expedições. Como vocês acabaram de ver, era uma defesa bem enfática. Mas essa fase de militância bolsonarista do Kim se encerrou tão logo o MBL foi escanteado pelo novo governo. E gradualmente o movimento encontrou um terreno mais fértil na oposição e se radicalizou. Embarcaram no bonde do impeachment, se referem ao presidente da República como um genocida, insultam ministros gratuitamente, chamam seu antigo público de gado e ignoram todo e qualquer resultado positivo do governo. Tudo isso de forma deliberada e orquestrada, numa campanha de difamação e desinformação que não se limita a agentes políticos do governo e atinge também formadores de opinião que não estejam alinhados com o MBL, como é o meu caso. Já são dezenas e dezenas de vídeos deles me ofendendo, me difamando e mentindo a respeito das minhas fontes de renda. E essa cultura de agressividade, de intolerância política, está alimentando uma militância jovem que mal percebe que está sendo doutrinada e instrumentalizada a serviço de um projeto de poder. Um projeto de poder que coloca os interesses do MBL muito à frente dos interesses do país. E para perceber isso, pessoal, a gente não precisa questionar tudo, basta questionar um pouco. Vamos lá, se o intuito do MBL era realmente ajudar o Brasil com a reforma da Previdência, por que boicotar a manifestação de 2019? Se o MBL acha que o STF está dando um golpe de Estado e tem que ser derrubado, por que não apoiar milhões de pessoas que se mobilizaram pelo impeachment do ministro mais autoritário do tribunal? Se o movimento repudia tanto o Centrão, por que eles estão se articulando com esses partidos para a candidatura do MBL ao governo de São Paulo? E se o objetivo maior é evitar que o petismo volte ao poder, por que focar a maior parte dos seus esforços em destruir o atual governo e paralisar o país há 18 meses da eleição, ao invés de trabalhar por uma alternativa que seja viável? Olha, para quem já está nessa há mais tempo, é muito difícil acreditar que o MBL vem agindo por convicção, por patriotismo ou em nome de uma causa nobre. O que nós vemos é uma busca incessante e inescrupulosa por influência e poder em antecipação à corrida eleitoral de 2022. Mas justiça seja feita. Apesar do Kim Kataguiri ser um político leal a esse ambicioso projeto de poder do MBL, ele nunca me insultou e nunca me difamou com a mesma virulência dos seus companheiros de militância. E além disso, de todos que eu conheço lá do MBL, ele é, de longe, o mais inteligente, o mais preparado, o mais respeitado e o mais relevante na cena política nacional. Jogando a real aqui para vocês, a impressão que eu tenho, do Kim, impressão pessoal, é de um jovem que está desperdiçando um imenso potencial, andando em má companhia e escolhendo as brigas erradas. Mas debater é muito diferente de brigar. E como a nossa convivência pública tem sido respeitosa até o momento, assim que o Kim me convidou para o debate, eu aceitei publicamente, pelo Twitter, e no mesmo dia liguei para ele. A única coisa que eu coloquei para o Kim é que eu tenho todas as razões do mundo para desconfiar do MBL e também não quero dar muito palanque para um movimento que me agride gratuitamente há vários meses. Por isso, eu fiz questão de um debate presencial, que só vai ser veiculado no meu canal, com regras claras e mediação profissional de alguém que nós dois conhecemos e respeitamos. A propósito, eu já posso até adiantar quem será esse mediador, o apresentador Paulo Matias, do Grupo Jovem Pan, que topou o desafio e ainda providenciou toda a estrutura para a gravação do debate, tomando as devidas precauções, claro, de distanciamento social e higienização do ambiente. Então, se você quiser saber as regras em detalhes, é só assistir o final desse vídeo no meu canal do YouTube. E se você quer nos ajudar a divulgar o debate, por favor, compartilhe esse vídeo. Um abraço, não perca as esperanças no Brasil e fique com Deus. Para você que está me assistindo aqui pelo YouTube, vamos às regras do debate. Bom, dentro do vasto universo de assuntos relacionados aos poderes da República, serão debatidos 5 temas. 2 escolhidos pelo Kim, 2 escolhidos por mim e um último tópico de consenso escolhido por nós dois. E os temas devem ser definidos aí com uma antecedência mínima de 48 horas à realização do debate. Haverá falas alternadas de 2 minutos, 1 minuto e 30 segundos, prorrogáveis por, no máximo, 15, 10 e 5 segundos, respectivamente. Ou seja, contando aí com as intervenções do mediador, dá uns 40 minutos de debate. No momento da fala de um, o microfone do outro será cortado, tá? E vai ter um cronômetro para nos ajudar a controlar o tempo de fala. Naqueles temas que o Kim escolher, ele fala primeiro e vice-versa. No último tema, a gente sorteia a ordem
na hora mesmo. Bom, sobre a postura do mediador, ele vai fazer uma introdução sobre cada tema e depois das falas iniciais ele pode interceder com um breve comentário, até com alguma pergunta. Um outro ponto importante, as penalidades que serão aplicadas aí a critério do mediador quando provocado por alguma das partes. Se houver qualquer ofensa pessoal, o ofensor será penalizado em 30 segundos, tá? E na sua fala seguinte, e o ofendido terá 45 segundos extras como direito de resposta. E se algum debatedor fugir demais do tema, vale a mesma penalidade. Sobre a estrutura do debate e as exigências sanitárias. Bom, como eu já disse antes, o evento será realizado no período noturno, dia 28 ou 29 de maio, numa instituição de ensino próxima à Avenida Paulista. Não terá plateia, nenhuma plateia, e os debatedores e o mediador não podem levar nenhum acompanhante. Além disso, os debatedores também não vão ter nenhuma fonte de consulta, seja ela eletrônica ou impressa, e vai ser disponibilizado para a gente papel em branco e caneta para fazer anotações lá na hora. E finalmente sobre a veiculação. O debate ele vai ser gravado em múltiplas câmeras, para fazer uma edição legal, mas nenhuma fala dos debatedores vai poder ser editada. A publicação do debate completo vai ser no meu canal do YouTube, na semana seguinte, sem nenhuma edição na linha do tempo. E se eu for publicar qualquer teaser ou material de divulgação antes da estreia, eu me comprometo a não fazer nenhum corte editorial nas falas do Kim. Então, se o jovem deputado do MBL aceitar essas regras claras, isonômicas e justas para a gente garantir um debate de alto nível, daqui 2 semanas nós estaremos juntos. Mas independentemente de qualquer coisa, vamos parar de se degladiar e parar de achar que só porque uma pessoa discorda de você, essa pessoa é vendida, essa pessoa é canalha. Você não é a pessoa mais iluminada do mundo, você não é a pessoa mais inteligente do mundo, assim como todos nós erramos, assim como todos nós falhamos, existem divergências entre pessoas honestas do mesmo espectro político. E você não precisa se matar por causa disso.